Jeremias capítulo 35, versos 1 ao 10. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: vá à comunidade dos recabitas e convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor. Saltemos ao versículo 5 agora. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão. Não plantarão vinhas, nem as possuirão. Mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim, vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para a nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Saltemos agora ao versículo 19. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Até aí. Para nós compreendermos um pouco melhor a passagem que acabamos de ler, é preciso, em primeiro lugar, entender quem eram os recabitas. Os recabitas, em primeiro lugar, eram descendentes de Recabe. Infelizmente, lamentavelmente, nós não temos assim um amplo registro bíblico e tampouco histórico sobre a pessoa de Recabe. Nós só sabemos que ele viveu no século IX antes de Cristo e, além disso, que ele era patriarca de um clã da tribo dos queneus. Quem gosta de registrar as coisas, isso se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 55. Porém, embora não tenhamos informações assim vastas sobre Recabe, a respeito de Jonadab, que era descendente de Recabe, não um descendente imediato, mas cerca de 3 séculos, 2 séculos depois de Recabe, surge Jonadab. E Jonadab, por sua vez, nós sabemos que ele era um homem assim muito fiel a Deus, um homem comprometido com Deus, um homem zeloso pelas coisas de Deus, tão zeloso que a Bíblia nos diz que Jonadab, junto com Jeú, foi responsável por exterminar o culto a Baal, bem como a casa de Jezabel e de Acabe. Ou seja, ele era um homem que abominava a idolatria, a apostasia introduzida no meio do povo de Deus. Portanto, era um homem fiel, um homem que preservou até a sua geração os princípios ensinados por Recabe cerca de 200 anos antes. Avançando um pouco no entendimento de quem eram os recabitas, ao fim, nós sabemos também que eles eram midianitas. Quem eram os midianitas? Eram descendentes de um homem chamado Midian. Quem era Midian, por sua vez? Midian, para quem não sabe, era filho de Abraão, com uma terceira esposa chamada Quetura. Ah, mas Abraão teve um outro filho, além de Isaque e Ismael? Sim, Midian. E um dos integrantes da tribo de Midian, que também de alguma forma era um recabita, muito conhecido na Bíblia e familiar, talvez para a maioria de vocês, é Jetro. E quem era Jetro? Sogro de quem? De Moisés.
Portanto, Jetro era midianita, que tinha relação com o clã dos Recabitas e que, portanto, era próximo das 12 tribos de Israel. Não era, assim, uma das 12 tribos, mas tinha um grau de parentesco muito próximo. Portanto, quando as 12 tribos de Israel estavam em apostasia, quando eles foram entregues aos assírios, no reino de Israel, e aos babilônicos, no reino do sul, ou no reino de Judá, os recabitas, por sua vez, mantinham uma tradição religiosa de muitos e muitos anos. Eu quero só mencionar, antes de voltar na questão da tradição, que essa tribo, esse clã, tinha algumas características interessantes. Primeiro, nós vimos que a Bíblia diz que eles tinham costumes nômades. O que era o nomadismo? Era um grupo de pessoas que não fixavam-se em lugares assim determinados por muito tempo. Eles apenas construíam tendas e eles viviam se mudando assim a todo momento, porque eles entendiam que aqui na terra eram peregrinos e que a cidade deles, de fato, estava no reino dos céus. Além disso, essa tribo tinha outro costume peculiar, que era não fazer uso do vinho de jeito algum. E não só fazer uso do vinho, eles inclusive não plantavam uva. Por que razão? Porque lá naquele tempo não tinha geladeira, não haviam assim tecnologias capazes de conservar o suco da uva de tal forma que ele durasse um bom tempo sem fermentar e se tornar alcoólico. Sabendo, portanto, das consequências da embriaguez, a família de Recabe e toda a sua geração aconselhava os seus descendentes a não fazer uso da uva de forma alguma, para não incorrer nos problemas da embriaguez e consequente idolatria. Finalmente, e essa é a característica que mais me interessa para o nosso estudo, e eu acabei de mencionar para vocês, os recabitas, diferente das 12 tribos de Israel, tinham um respeito pela sua história, assim, sem igual. Eles tinham orgulho do seu passado. Eles tinham uma tradição religiosa tão profunda que, mesmo falando de 2 séculos, 3 séculos passados, nós ainda temos os jovens recabitas da época de Jeremias preservando os princípios, a ética, a moral, a cultura e a educação que eles aprenderam 300 anos antes da geração deles. E qual era o segredo da família dos recabitas? Eles tinham identidade e tradição religiosa. Eles olhavam para o passado e eles conheciam, por exemplo, os pioneiros daquela família. Tanto que Jazanias, que era o recabita vivo na época de Jeremias, ele olha para trás e diz, olha, há algum tempo vivia um homem chamado Jonadab, que é filho de Recabe, e eles nos ensinaram a não fazer isso, isso e mais isso. Ou seja, estamos falando de muitos séculos passados, mas ainda assim os princípios daquela família eram preservados, volto a repetir, porque havia entre eles identidade e tradição religiosa. Bom, o grande problema é que nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que significa a palavra tradição. Porque na nossa época, quando falamos de tradição, a impressão que temos é que isso é praticado por pessoas conservadoras, retrógradas, atrasadas, antiquadas e que são extremistas e fanáticos da sociedade. Porém, buscando no dicionário o significado de tradição, a definição que eu encontro é a seguinte, que tradição é a transmissão de doutrinas, de lendas, de costumes e etc., durante um longo espaço de tempo, especialmente pela palavra. A tradição é o laço, olha a importância disso, do passado com o presente. E uma última definição nos diz que a tradição oral é a transmissão oral, às vezes registrada por escrito, dos fatos ou doutrinas religiosas. Pergunto, se nós damos aqui uma olhada assim básica nas definições do que é tradição, religiosamente falando, tradição é algo importante para a igreja, sim ou não? Com certeza, porque aqui está falando de que é o laço que nos une do passado com o presente e nos projeta, obviamente, para o futuro, de forma correta e sólida.
O grande problema, volto a repetir, é que a palavra tradição hoje, ela é uma palavra alvo assim de chacota, de zombaria e símbolo de atraso. E mesmo entre o meio religioso, quando nós falamos de tradição, o único conceito de tradição que nós temos é o conceito negativo. Lembra que Jesus, por exemplo, condenou os fariseus porque valorizavam mais a sua tradição do que os mandamentos de Deus, lembra disso? Ok, então nós temos na Bíblia a má tradição. E mesmo na igreja hoje nós temos tradições que são observadas pelas pessoas. Eu vou citar só uma aqui para vocês, porque eu sei que essa não ofende vocês aqui e possivelmente vai atingir alguns lá no Brasil se assistir esse vídeo, mas como eu venho lá do Brasil não tem problema, porque isso é uma coisa que eu falo lá também. Mas uma coisa que é tradição lá no meu país é o culto aos sábados começar às 9 horas da manhã. Na realidade, nós começamos 8h45 o serviço de cânticos para as 9 horas da manhã dar início ao culto. E para algumas pessoas lá no Brasil, é como se houvesse uma lei na Bíblia para o culto começar às 9 horas. Isso é a tradição, que não tem problema nenhum se for alterada, porque é só um costume, mas não há uma lei bíblica que diga que isso deva ser assim. Tanto que aqui vocês começam o culto mais tarde, e eu não me senti nem um pouco ofendido por isso. Tá? Então, tradição, nós temos a má tradição, aquela tradição que não passa de um costume adquirido pelos homens, porém, existe a boa e a importante tradição. Exemplo dela está aqui no livro de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, onde o apóstolo Paulo, falando da tradição, que é fundamental para a igreja, ele diz assim: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo o quê? A tradição que de nós recebestes. Olha que coisa. Portanto, aqui o apóstolo Paulo está mostrando que há uma tradição importante, uma tradição sem a qual a igreja não sobrevive. Ele chega a dizer o seguinte, olha, eu vou traduzir aqui para o nosso tempo, tenha muito cuidado com aqueles cristãos que negam, por exemplo, a história da igreja, que olham para trás e acham que Ellen White, que Loughborough, que Uriah Smith e tantos outros pioneiros da igreja adventista, eles contribuíram um pouco para o seu tempo, mas hoje já não tem nada mais para nos ensinar. Tenha muito cuidado, Paulo diria, com aqueles homens que tentam inventar novos métodos de pregação e de mensagens bíblicas e de crescimento de igreja, que ignoram tudo aquilo que foi escrito, por exemplo, por Charles Haddon Spurgeon, por Martinho Lutero, por Calvino, que são os cristãos reformados. Ou seja, Paulo está lhe dizendo, cuidado com aqueles que têm a vida desordenada, que não andam segundo a tradição da igreja. Porque existe uma tradição importante na igreja. O próprio Deus, falando dessa tradição, no livro de Jeremias, capítulo 6, verso 16, ele vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, ou seja, aqui são palavras de Deus, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Eu não coloquei ali a sequência do texto, mas o texto continua dizendo, e eles dizem o quê? Não andaremos. Ou seja, Deus está nos orientando a todas as vezes que estivermos confusos no caminho que devemos percorrer rumo ao céu, e me permitam fazer uma nova tradução aqui, todas as vezes que nós precisarmos definir a liturgia da igreja, todas as vezes que nós precisarmos definir métodos de pregação, como vocês fizeram aqui a Expo, como é que se chama mesmo? Expo Bíblia, perdão, aqui eu me lembrei de outro nome, lá no Brasil tem uma Expo que se chama Expo Cristã. E então, todas as vezes que formos fazer algo dessa natureza, nós não devemos fundamentar as nossas estratégias apenas em métodos pragmáticos e humanos. Eu vou falar mais sobre isso no tema Igreja Modo de Usar. Mas a Bíblia diz que eu devo orientar as minhas estratégias, a minha liturgia e a própria ortodoxia da igreja com base nas veredas o quê?
antigas. Pergunte para o passado, olhe para a história da igreja. Ellen White tem um texto que ela ainda diria assim, que todas as vezes que surgir na igreja, lutas, dificuldades, problemas e etc., ela diz assim, ressuscite os pioneiros da igreja adventista. Em outras palavras, deixe que esses homens que passaram por uma experiência profunda com Deus, para fazer com que a igreja chegasse onde chegou, deixe que eles falem. Bom, entendendo a introdução dessa mensagem, nós vamos agora partir para o momento um pouquinho mais acadêmico. Eu quero mostrar para vocês como que antropólogos consideram essa questão da tradição e da identidade religiosa ou social. Eles vão falar de sociedade ali, porque eles não se importam assim tanto com a questão da religião, estudam até sobre religião, mas o foco deles é mais a sociedade. Mas eu quero que você capte, todas as vezes que eles falarem de sociedade, que você entenda ali o contexto religioso, que é o que nos interessa. Sendo assim, o primeiro antropólogo que eu trago aqui para vocês, que vai nos apresentar o conceito antropológico de tradição, é um antropólogo brasileiro importantíssimo, tá? Chamado Roberto da Mata, no livro Relativizando, uma introdução à antropologia social. Ele vai dizer o seguinte sobre a tradição. Sem uma tradição, uma coletividade, e aqui me permitam, uma igreja, pode viver ordenadamente, mas não tem consciência do seu estilo de quê? De vida, ou seja, tradição tem a ver com estilo de vida. É a tradição que vai determinar a sua maneira de viver. Quem não tem uma tradição, ele vai ou inventar a sua própria, ou ele vai adotar muitas filosofias e cosmovisões do mundo, como hoje é cada vez mais comum, cristãos que são adeptos da nova era, do marxismo, do relativismo e de muitas outras filosofias que são incompatíveis com a fé cristã. Mas é a tradição que define o estilo de vida de uma sociedade. Segue o texto, e ter consciência é se situar diante de uma lógica de inclusões necessárias e exclusões fundamentais. Ele termina dizendo, num exaustivo e muitas vezes dramático diálogo entre o que nós somos ou queremos ser e aquilo que outros são e logicamente nós não devemos ser. O que ele está dizendo ali? A tradição, ela determina limites na sua vida. É a tradição que vai mostrar para você, olha, ser um cristão é seguir esse padrão aqui. E se você for um cristão mundano, é óbvio que você não vai adotar o padrão do cristianismo bíblico. Qual é o padrão do cristianismo bíblico? Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, o cristão regenerado e nascido do Espírito Santo, a evidência que o Espírito Santo está sobre ele, não é ele falar em línguas como muitas igrejas hoje tentam propor. Mas a grande evidência de que uma pessoa nasceu do Espírito Santo e ela é um cristão que vive segundo a tradição religiosa cristã, é um cristão que adota um estilo de vida e um caráter semelhante ao de quem? Ao de Jesus Cristo. É óbvio que isso é uma carreira que nós percorremos durante toda a vida. Não é do dia para a noite que você vai se tornar semelhante a Jesus, mas essa é a carreira que um cristão que viva segundo a tradição religiosa deve percorrer. Bom, essa é uma antropóloga agora, chamada Kenya Camp, e essa mulher, ela fez um trabalho fantástico. Tem alguém aqui que é da área da antropologia? Não? Ok. A Kenya Camp, ela fez um mestrado em antropologia. E essa mulher, ela fez o que, nessa área da ciência, chama-se de etnografia. O que é um trabalho etnográfico? É quando um pesquisador, ele vai, por exemplo, sair do seu contexto social, entrar em uma tribo indígena, por exemplo, e ela vai passar ali durante um longo tempo da sua vida, adotando todos os costumes, visão de mundo e hábitos daquela tribo. Para quê? Para entender como aquele povo vive, como ele pensa, como é a religião deles, etc. E essa mulher fez alguns trabalhos dessa natureza. Ao chegar à conclusão dos seus estudos, olhe as informações que ela tem a nos trazer, ampliando o contexto de tradição e nos levando à questão da identidade. Olha o que ela vai dizer. Pois bem, os objetos dos quais nos cercamos, como o vestuário e os adornos corporais,
possuem uma função social que é demarcar o quê? Identidades. Por isso existe não apenas a diversificação do material que é utilizado na fabricação das coisas, mas também uma simbologia relacionada a essas coisas. Ou seja, muitos cristãos hoje, por exemplo, dizem assim: olha, não importa a maneira como eu me visto, porque no final das contas, Deus olha para o meu interior. Mas estudos científicos comprovam que o que nós usamos, seja vestuário, joias, adornos e etc., representam muito mais do que apenas o objetivo de me enfeitar. Existe uma simbologia por trás daquilo que eu estou usando. Vou citar um exemplo para vocês. Eu, antes de me converter, era um fã, eu tinha um ídolo chamado Eminem. Não sei quantos aqui conhecem. É um cantor de hip hop norte-americano. Eu adorava Eminem. Eu dançava hip hop. E eu tenho as marcas do meu passado até aqui na minha orelha, porque eu tinha furos na orelha, tenho 2 furos aqui, só não coloquei nos olhos e na outra orelha, porque meus pais me deram limites. Mas, alguns limites, né? Mas eu gostava. Usava colares, anéis, pulseira e também falava muitas palavras de baixo calão. Curioso, né? Porque quem conhece o Eminem sabe que ele fala muito, lá no Brasil nós falamos palavrão, vocês também usam esse termo aqui, em Portugal, ok. E inclusive tinha algo que acontecia comigo naquela época, e eu não fazia ideia do porquê. Mas eu tinha muitos problemas assim com a minha mãe, eu vivia respondendo à minha mãe. Eu nunca aceitava que a minha mãe desse a última palavra em casa. Minha mãe falava e eu falava mais alto que ela, e a última palavra tinha que ser a minha. E aí, hoje, obviamente, eu entendo a razão disso. Mas o Eminem, ele tinha um videoclipe de uma música chamada Clean Out My Closet. Traduzindo literalmente, seria limpando o meu armário. Mas lá no Brasil nós temos uma expressão que representa bem essa ideia, não sei se vocês usam aqui, que é lavando roupa suja. Tá? Então essa é a ideia da música. Na música ele aparecia, ele tinha problemas de relacionamento com a mãe, ele aparecia, ele matou a sua mãe e aparecia enterrando a sua mãe dentro do quintal de casa. Só para você ter ideia do problema ali. Ou seja, eu era fruto daquilo que eu contemplava. E como eu me identificava com ele e com o grupo de hip hop, então eu me vestia como eles. Eu adotava um estilo de vida como eles. E detalhe, quem gosta de hip hop abomina, por exemplo, pop. Então, eu não ouvia de forma nenhuma, na época tinha lá Britney Spears e outros cantores aí, grupos norte-americanos. Identidade. Então, se existem identidades no mundo, vocês têm identidades aqui no país de vocês que eu já percebi. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui agora, para nós entendermos a importância do que estamos tratando. Antes de concluir e de explicar para vocês no âmbito nacional, a própria Kenya Camp vai dizer que as vestimentas que usamos não são apenas utilitárias, servindo para nos proteger do frio ou do calor. Elas são carregadas de simbologias sociais. Por meio delas, comunicamos a nossa posição social, nossa identidade, nossos estilos de vida e nossa condição emocional. Olha quanta coisa está envolvida na vestimenta. Quanta coisa. E óbvio que não só vestimenta. Por que eu estou falando sobre isso? Porque está cada vez mais comum adventistas e cristãos que acham que não tem problema nenhum eu usar roupas indecentes. Que acham que não tem problema algum utilizar, por exemplo, brincos, colares, anéis e etc. E quem vos fala aqui é um homem que gostava demais de usar esse tipo de coisa. Eu gostava muito, acabei de dizer para vocês. E a Igreja Adventista, inclusive, tem um material, assim, um estudo bíblico. Quem não conhece, eu recomendo. Porque uma das coisas que me fez me tornar um adventista é a importância que essa igreja dá para comprovar o que nós cremos em que livro? Na Bíblia. E então, o pastor, que é doutor, Ángel Manuel Rodrigues, da Associação Geral, tem um livro publicado chamado O Uso de Joias na Bíblia. É muito bom o livro. Ele vai apresentar o conceito bíblico ali, por exemplo, de joias funcionais e joias ornamentais, que é a diferença que muitos não conseguem fazer. Eu estou aqui, por exemplo, usando uma joia funcional, mas que não é uma joia ornamental. Portanto, tá, eu poderia explorar um pouquinho mais isso, mas onde eu quero chegar? Identidades e tradição religiosa.
Para a gente concluir e entrar na questão do âmbito nacional, que eu vou usar para explicar para vocês, o Roberto da Mata, ainda no livro Relativizando, vai dizer assim: é pelo fato de não esquecer certos eventos que um grupo cria e descobre o seu lugar numa sociedade, e uma sociedade sua posição no meio das outras. Como assim, irmão Jefferson? Que história é essa de não esquecer certos eventos para que eu possa me situar dentro de uma sociedade, no nosso caso, de um contexto religioso? Vamos lá. O Brasil é conhecido como o país do quê? Do futebol, não é assim? E o Brasil é conhecido como o país do futebol por uma razão, porque o Brasil tem uma história futebolística. Qualquer criança que nasça aí agora, lá no Brasil, daqui a uns 3 anos no máximo, ela em algum momento da sua vida já vai ter ouvido falar de Pelé, de Garrincha, de Zico e dos títulos que a seleção brasileira conquistou aí ao longo das décadas passadas. Porque há uma identidade futebolística no Brasil e uma tradição do futebol brasileiro. O brasileiro tem esse orgulho voltado à questão do futebol. Por sinal, no Brasil, eu digo isso com muita vergonha, só há um momento do ano em que o brasileiro tem, assim, orgulho nacional de fato. O brasileiro, infelizmente, não é um povo muito patriota. Eu já vou explicar para vocês por quê. É justamente porque, no Brasil, infelizmente, as nossas aulas de história não são utilizadas para fazer o brasileiro adotar o que em história nós chamamos de identidade nacional. Eu caminhei com alguns portugueses por aqui, não aqui exatamente, mas lá por Lisboa esses dias aí, e eu vi o quanto o português ama o seu país. Eles olham assim, me levavam para o lugar, isso daqui é lindo, é a coisa mais maravilhosa e tal. E eu acho isso muito bonito, porque há uma identidade com o seu país. E o brasileiro já não. Há um momento no ano que o brasileiro tem esse orgulho nacional. Sabe que momento é? Um momento no ano não, a cada 4 anos, na verdade. Sabe que momento é? Copa do Mundo. Copa do Mundo. É quando o brasileiro pinta o rosto, pinta as ruas, e a gente tem um certo orgulho. Por quê? Por causa do que eu acabei de mostrar para vocês e dizer para vocês. Porque imagens como essas, a todo momento, são repetidas lá no país. E as crianças têm orgulho de olhar para Ronaldinho, Ronaldo e etc. Só que, por outro lado, infelizmente no Brasil, nós não temos identidade nacional, porque não conhecemos, por exemplo, os pais fundadores da nossa pátria. O brasileiro geralmente não conhece quem foi José Bonifácio de Andrada e Silva, não sabe quem é Carlos Gomes, quem foi Joaquim Nabuco e até Machado de Assis, que é um pouquinho mais conhecido no Brasil, mas ainda assim da sua biografia se conhece muito pouco. No Brasil hoje, por exemplo, fala-se de empoderamento feminino. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Né? As feministas, e no dia que eu falar sobre família, eu vou falar sobre feminismo, e gritam para todos os lados que as mulheres precisam ser empoderadas e tal. E sabe qual é o grande símbolo de empoderamento feminino no Brasil? Anitta. Vocês já ouviram falar de Anitta? Sabe quem que é a Anitta? É uma mulher que canta e promove música funk, cujo objetivo é erotizar a sociedade e até as crianças. Então, infelizmente, quando há falta de entendimento da sua história, por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, em história, nós temos ícones na história brasileira de mulheres que poderiam ser usadas para dar orgulho para as mulheres no Brasil. Uma delas, por exemplo, que embora não seja brasileira, mas foi uma mulher fantástica, é a Imperatriz Leopoldina, que foi a primeira esposa do vosso Dom Pedro IV aqui em Portugal, nosso Dom Pedro I lá no Brasil. Mas por que não há interesse em valorizar essas pessoas na história da nossa nação, da minha nação? Porque eles sabem, a elite sabe, que uma cidadania que conheça a sua história, tem orgulho nacional, vai amar a sua pátria, vai lutar por ela e vai batalhar por ela, custe o que custar. Por que eu abri esse parênteses? Para nós entendermos que na igreja a coisa não é diferente. Um historiador chamado Laurentino Gomes, falando sobre a importância da história, do conhecimento histórico, olha o que esse homem vai dizer. Numa sociedade ou uma igreja que não estuda história, não consegue entender a si própria,
porque desconhece as suas raízes e as razões que a trouxeram até aqui. E se não consegue entender a si mesma, provavelmente também não estará preparada para construir o futuro de forma o quê? Organizada. Ou seja, quando nós desconhecemos a nossa história, a nossa tradição, a nossa identidade, o que acontece entre nós? Divisão, polarização, falta de unidade, e a coisa ela vai crescendo de forma desordenada, desorganizada e desestruturada. E agora, a questão é a seguinte: será que nós temos exemplos na Bíblia de sociedades que esqueceram da sua história e chegaram ali à ruína, a abandonar a Deus? Será que temos exemplos disso na Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Nós vamos ler aqui o versículo 10. Juízes, capítulo 2, versículo 10. Diz assim o texto: depois que toda aquela geração, a geração de Josué e Calebe, foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia quem? O Senhor e o que ele havia feito por Israel. E aí, como consequência disso, no versículo 11, a Bíblia diz que o que o povo que não conhecia Deus fez? Começaram a adorar quem? A Baal. O que aconteceu? Josué e Calebe entraram com as suas famílias lá em Canaã, mas eles eram a única geração ainda antiga que havia trafegado pelo deserto durante 40 anos e que tinha um conhecimento histórico, identitário e da tradição religiosa do povo que saiu do Egito. Quando Josué e Calebe morreram, junto com seus antepassados, a nova geração, ou seja, os jovens que estavam agora em Canaã, fizeram o que com a sua história passada? Ignoraram. Nós não queremos mais saber desse Deus que abriu o Mar Vermelho, essa coisa de fazer o rio, ou melhor, as muralhas de Jericó caírem, o rio Jordão abrir e etc. Nós não queremos muito isso. Isso daí é uma coisa antiga, retrógrada e etc. Vamos agora adotar uma nova filosofia cananeia de vida. Amanhã eu vou falar sobre isso com vocês. Nós vamos usar o exemplo da entrada do povo de Deus no Vale de Sitim para nós entendermos a relação dos princípios de cultura. Se eu fosse você, eu não perderia, irmão. Não estou fazendo propaganda aqui não, mas é que a mensagem é muito importante mesmo. Bom, então, consequência é que essa nova geração já não conhecia mais o Senhor. Desprezaram a sua identidade, desprezaram a sua história, abandonaram a tradição religiosa e consequência disso é que o povo de Deus agora estava se prostrando diante dos altares de Baal, Astarote, Dagon, Moloque e etc. Concluindo, os recabitas, portanto, voltando lá na nossa história inicial, só conseguiram continuar fiéis a Deus, mesmo 300, 400 anos depois, porque eles preservaram de geração tras geração a sua tradição e a sua identidade religiosa. Ok, então agora vamos ao passo seguinte. E aqui a coisa vai entrar um pouquinho na parte mais prática. Qual é o grande problema dos cristãos hoje? Ontem nós falamos de pós-modernidade, e a pós-modernidade tem produzido o que... Eu usei esse termo, mas depois eu descobri que já tinham teólogos que utilizavam ele, que é o que eu chamo de esquizofrenia espiritual. O que é a esquizofrenia espiritual? E é justamente ela que vai comprometer a sua identidade. O que é uma pessoa esquizofrênica? A minha mãe mora em um conjunto de casas, lá no Brasil nós chamamos de condomínio, onde há uma senhora que é esquizofrênica. Certa vez, no meio da noite, da madrugada, a vizinha da minha mãe acordou assustada, porque na parte de cima da sua casa havia um telhado, tá, ali, onde guardava-se o carro, e essa vizinha esquizofrênica subiu no telhado, é uma senhora, e estava dando golpes na janela da casa para a vizinha acordar.
no meio da madrugada. A vizinha abriu a janela e ela viu que era essa senhora esquizofrênica. Ela recolheu a senhora para dentro da casa e perguntou o que estava acontecendo. E a senhora disse assim: olha, me ajude, chorando em prantos, socorro, socorro, estão querendo matar a minha filha, sequestraram ela, estão ameaçando queimá-la dentro da minha casa. E aí a vizinha ficou apavorada, assustada, porque ela ainda não sabia que essa senhora era esquizofrênica. O que é o esquizofrênico? É uma pessoa que tem uma ruptura entre aquilo que ela professa e entre aquilo que ela de fato vive. Entendeu? É uma ruptura, é um problema ali emocional, onde a pessoa ela tem assim um choque entre a realidade e a ficção, entre o que ela diz ser e entre o que ela de fato faz. Antes de entrar na questão espiritual, um padre lá no Brasil, achei muito interessante, eu não costumo muito ler coisas assim de católicos, embora tenham coisas até boas, assim, que contribuem, principalmente históricas, mas um padre no Brasil publicou um artigo há alguns meses chamado Esquizofrenia Social. Para você entender o que é esquizofrenia espiritual, eu vou ler aqui agora para vocês alguns trechos desse artigo Esquizofrenia Social. Preste atenção, ele disse assim: vivemos numa sociedade, numa época, onde querem que os padres se casem e que os casados se divorciem. Querem que os héteros tenham relacionamentos líquidos, sem compromisso, mas que os gays se casem na igreja. Que as mulheres tenham corpos masculinizados e se vistam como homens e assumam papéis masculinos. Querem que os homens se tornem frágeis e delicados, com trejeitos, como se fossem mulheres. Uma criança com apenas 5 ou 6 anos de vida já tem o direito de decidir se será homem ou mulher pelo resto da vida. Mas um menor de 18 anos não pode responder pelos seus próprios crimes. Não há vagas para doentes nos hospitais, mas há o incentivo e o patrocínio do sistema público de saúde para quem quer fazer mudança de sexo. Há acompanhamento psicológico gratuito para quem deseja deixar a heterossexualidade e viver a homossexualidade. Mas não existe nenhum apoio desse no mesmo sistema público de saúde para quem deseja sair da homossexualidade e viver a sua heterossexualidade. E se tentarem fazer, são criminalizados. Ser a favor da família e religião é ditadura, mas urinar em cima de crucifixos é liberdade de expressão. E aí ele conclui dizendo: se isso não for o fim dos tempos, deve ser um ensaio para ele. Isso é esquizofrenia, entendeu? E aí, onde eu a encontro no contexto espiritual religioso? Aqui, por exemplo, uma cantora lá no Brasil, de funk, que ao mesmo tempo é evangélica, ela disse o seguinte sobre essa relação entre um estilo de música promíscuo, erotizante, condenado pela Bíblia, a relação disso com a sua fé. Olha só o que ela falou: amadureci muito no gospel, precisava desse tempo, mas minha carreira no funk sempre esteve ali. Hoje eu consigo o quê? Dividir a fé da música. Pergunto, tem como fazer isso? Só tem como fazer isso se você sacrificar os seus princípios de vida, a sua identidade. Porque é impossível, a não ser que nós sejamos cristãos esquizofrênicos, que sejamos capazes de separar a nossa fé de todo o restante da nossa vida. Deixa eu ser bem claro aqui. Um cristão que acredite na Bíblia de fato, no nosso caso, nos livros de Ellen White e no manual da igreja, a cosmovisão adventista deve afetar a sua visão política, sexual, religiosa, financeira, filosófica, deve afetar a sua vida inteirinha, a sua maneira de você enxergar o mundo. Entendeu? E a única forma de não viver segundo isso, que é a tradição cristã religiosa adventista, é adotando o que nós estamos aqui falando de esquizofrenia espiritual.
Um último exemplo é o de uma atriz da Globo. E olha, eu estou falando aqui da Globo porque realmente eu acredito assim que a Globo, junto com a mídia, mas a Globo assim acaba tomando a dianteira nisso tudo, ela tem contribuído muito para a destruição do cristianismo no Brasil, e eu acredito que até aí através do mundo todo. Então, eles amam quando esse tipo de coisas, quando atores da Globo promovem coisas como essa que eu vou dizer aqui. Então, uma atriz da Globo, que é a Bruna Marquezine, uma muito famosa, ex-namorada do Neymar aí há pouco tempo, ela é evangélica. E ela, no seu Instagram, usava a página para publicar em alguns momentos, por exemplo, missão que ela fez na África. Células na sua casa, grupos assim, pequenos grupos. Até que, agora no mês de agosto, ela fez aniversário e ela resolveu celebrar o seu aniversário em uma boate, dançando funk, bebendo cerveja e bebida alcoólica e etc. E uma seguidora dela, que é evangélica, criticou essa atitude dela e disse assim: Bruna, há algum tempo você publicou uma imagem de uma reunião de pequeno grupo na sua casa, de uma missão que você foi fazer na África, e agora publica fotos como essa. E aí ela disse assim: saia de cima do muro. E a Bruna não gostou muito, e aí respondeu a sua seguidora com as seguintes palavras: a única referência da minha vida é Jesus. E celebrar mais um ano de vida, dançar, sorrir, cercada de amigos queridos, não abala em nada o meu relacionamento e a minha intimidade com o meu Pai. Se algo estiver errado em meu comportamento, e agora está o segredo do problema, sei que ele vai o quê? Me incomodar e me convencer na minha intimidade com ele do que precisa ser mudado, como já fez algumas vezes. Sabe qual que é o problema aqui? Humanismo. Ou seja, ela não está nem um pouco interessada com o que diz que livro? A Bíblia. Deus vai falar no meu coração, na minha intimidade, do meu jeito, da minha maneira. Ou seja, como eu disse ontem, é Deus que tem que se adaptar ao meu estilo de vida, e não o contrário. Alguns teólogos têm advertido a igreja quanto aos perigos da esquizofrenia espiritual. Por exemplo, um teólogo adventista, que é o pastor John Paulin, no livro Deus no Mundo Real, diz assim, ele adverte os cristãos da existência esquizofrênica, na qual a fé afeta a vida por um curto período apenas, cada dia, seguida por uma existência essencialmente secular durante o restante do tempo. Então, esse é o problema da esquizofrenia espiritual. A fé te afeta por um período curto, mas durante todo o restante da sua vida, como eu costumo dizer. Nós, cristãos, hoje temos adotado a filosofia da segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, na nossa vida. Mas como que nós temos vivido a filosofia da segunda besta? A maioria de nós, se não todos, eu me incluo entre eles, nos parecemos como um cordeiro, mas falamos como um dragão. É por isso que eu digo que a besta do Apocalipse 13 é uma besta esquizofrênica. Porque há um problema entre o que se professa e o que se faz. E é essa ruptura que o pastor está ali mencionando. Um outro pastor, se eu não me engano, esse é anglicano, no livro Harry Blamires, no livro A Mente Cristã, ele também vai falar sobre o problema da esquizofrenia. E esse texto é fenomenal, preste muita atenção nele. A tradição da nossa igreja é que a vida cristã é uma vida para o homem o quê? Pleno. O que significa a palavra pleno? Completo. Isso é a tradição da igreja. Ou seja, o cristianismo afeta a sua vida toda. Sim, tem coisas que você vai parar de assistir. Tem coisas que você precisa parar de ouvir. Tem ambientes, sim, que não são lícitos para um cristão frequentar. É óbvio que a Bíblia, ela condena algumas coisas. E hoje, parece que nós temos medo de dizer que o cristianismo condena, sim, algumas práticas que são aí normais hoje na igreja cristã. E talvez isso explique os grandes problemas que nós enfrentamos hoje da falta de crescimento da igreja.
Porque onde há falta de identidade, a pergunta é se essa igreja, ou se esse movimento, ou se essa sociedade não me apresenta nada diferente, melhor do que eu possa encontrar lá fora, por que eu vou me tornar um cristão então? Eu vou me adiantar em dizer algo aqui para vocês. Ontem foi comentado aqui sobre os jovens que vão para as universidades e saem da igreja. E recentemente eu vi um dado estatístico que é assombroso. Sabe qual é o índice de jovens que, ao entrarem nas universidades, viram ateus e abandonam a igreja? 70% dos jovens. Sabe o que isso significa? Que a cada 10 jovens cristãos que vão para as faculdades, ao saírem de lá, 7 abandonam a igreja e viram ateus. E por quê? Muito provavelmente porque o que eles estão oferecendo lá para eles tem mais racionalidade do que aquilo que nós estamos oferecendo na igreja. Então nós precisamos repensar a nossa fé. Lá no Brasil eu participei de um congresso de jovens, onde os líderes da minha associação, da minha união na realidade, perguntaram qual era o principal motivo que os faziam assim desanimar com a igreja. Sabe qual foi a resposta que a maioria dos jovens deram? Hipocrisia dos membros da igreja. Esquizofrenia. Entendeu? Bom, e aí o pastor segue aqui dizendo: não há espaço no cristianismo para uma cultura do espírito que negligencie a mente, para uma disciplina da vontade que não passe pelo intelecto. Pode ser que o mal do nosso tempo seja a desintegração do pensamento humano e da experiência humana em compartimentos separados e não relacionados. Pois uma caracterização da condição corrompida da sociedade moderna é a segmentação das faculdades humanas. Que faculdades são essas? As físicas, as emocionais, as intelectuais e as espirituais, em categorias distintas e exploradas separadamente. O homem está desmembrado. É como a igreja nutre, alimenta o cristão esquizofrênico, a própria igreja contribui para o processo do desmembramento. Embora seja de sua alçada checar esse desmembramento e agir contra ele. Entenderam o que o texto está dizendo? Como dizem vocês, percebem o que o texto está dizendo? Será que o nosso adventismo tem sido afetado pelos problemas que vemos aqui e como? Eu vou trazer dados estatísticos para vocês. A Associação Geral da Igreja Adventista nos Estados Unidos fez uma pesquisa no ano de 2013, onde eles examinaram mais de 1.000 jovens adventistas universitários e fizeram várias perguntas para esses jovens. O objetivo deles era descobrir quais são as doutrinas mais rejeitadas pelos jovens adventistas universitários. E aqui estão as doutrinas principais. Eu não vou citar todas elas, mas daqui para baixo, começando com o santuário, nós vamos em grau crescente de rejeição. Então, a primeira doutrina mais rejeitada pelos jovens adventistas universitários é a doutrina do santuário celestial. A segunda é a crença de que o nosso mundo foi criado em 6 dias literais de 24 horas em um passado recente. A terceira crença, lembrando, é em grau crescente de rejeição, o dom profético de Ellen White. A próxima, o juízo investigativo. A penúltima, o princípio bíblico de que não devemos casar em julgo o quê? Desigual. E a última crença, que na realidade é a mais rejeitada pelos jovens universitários, eu diria que até por adultos hoje na igreja, é a crença de que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente da profecia bíblica. Ou seja, todas as doutrinas que eu citei para vocês, que são as mais rejeitadas, são as doutrinas peculiares da igreja adventista do sétimo dia. O que isso mostra? Que o diabo está afetando frontalmente a nossa identidade e tradição religiosa. Por quê? Porque ele sabe que a igreja que Deus chamou para cumprir uma missão especial nesse tempo de preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus e para o grande dia do juízo. Que igreja é essa? A igreja adventista. E nós vamos falar mais sobre isso quando estudarmos sobre o Armagedon.
Bom, eu preciso encerrar. Eu não poderia terminar sem citar as palavras dessa senhorinha fantástica, a quem eu chamo de o microscópio de Deus, Ellen White, e que, por sinal, eu só não tenho usado muitas citações de Ellen White aqui, em primeiro lugar, porque eu acredito realmente que às vezes cansa, quando nós repetimos muitas citações, nós acabamos não gravando muita coisa. Mas, acima disso, é porque eu sei que, infelizmente, na igreja hoje, tem muitas pessoas que acham que esse tipo de pregação é uma pregação extremista que só pode ser comprovada por Ellen White. E o que eu mostrei para vocês aqui, eu usei muitos outros escritos, até de acadêmicos, mas eu poderia ter feito toda essa pregação usando só as orientações de Ellen White, sem nenhum problema. Eu creio que essa mulher é profetisa de Deus para a sua igreja nessa época. Eu acredito nisso. E então, olha só o que ela diz. Muitos conhecem tão pouco acerca da Bíblia que a sua fé é instável. Removem os marcos o quê? Olhai pelas veredas antigas. O que ela está dizendo ali? Removem a identidade e a tradição do adventismo. E as falácias e ventos de doutrina os levam para cá e para lá. A ciência, falsamente assim chamada, está minando os fundamentos dos princípios cristãos. Relativismo, pluralismo, como comentamos ontem. E os que uma vez estavam na fé vão se afastando dos marcos bíblicos, a tradição e os princípios, e se divorciam de Deus enquanto ainda professam ser o quê? Olha a esquizofrenia ali. Para a gente concluir, e eu quero fazer uma recomendação assim muito profunda para vocês, para que, se possível, todos leiam esse livro. Não é um livro publicado pela Igreja Adventista, é um livro publicado pela Assembleia de Deus. E essa é a terceira razão porque eu não uso muitas citações de Ellen White, porque Deus me mostrou que eu preciso pregar não só para a Igreja Adventista, mas para todos os meus irmãos das outras igrejas cristãs também. Então, por isso que eu não uso só escritos de Ellen White aqui. Bom, esse livro é fenomenal. Ele fala sobre cosmovisão cristã. O livro se chama Verdade Absoluta, em inglês, Total Truth. Esse é o nome do livro. Libertando o cristão do seu cativeiro cultural. É um livro, volto a repetir, fenomenal. Nos ajuda a entender como a religião bíblica deve afetar toda a nossa vida. É um livro de quase 600 páginas. E ela vai dizer assim, eu separei só 2 parágrafos pequenos para a gente concluir essa mensagem. Ela diz o seguinte: em um mundo de informações distorcidas e propaganda enganosa, a geração pós-moderna procura desesperadamente algo verdadeiro e autêntico. Eles não levarão os cristãos a sério, a menos que nossas igrejas e organizações para-eclesiásticas demonstrem um estilo de vida autêntico, que sejam comunidades que exibam o caráter de Deus em suas relações e maneira de viver. E ela conclui: o único modo de a igreja estabelecer credibilidade genuína com os não crentes é mostrar algo que eles não podem explicar ou imitar por seus métodos naturais e pragmáticos, algo que só possam explicar evocando o sobrenatural. Essa mulher nem fazia ideia do que ela estava dizendo, mas ela acaba de dizer, em palavras mais contemporâneas, a profecia que vai se cumprir, de Apocalipse capítulo 18, versículo 1, quando a Bíblia diz que chegará um momento onde a terra inteira se encherá do conhecimento da glória de quem? Da glória de Deus. E o que é a glória de Deus? Eu tenho um sermão já preparado sobre isso, mas ainda não tive a oportunidade de colocar no meu canal. Mas a glória de Deus é a manifestação do próprio caráter de Deus através dos membros da igreja na época atual. É quando o mundo ficará assombrado
por ver em uma época onde famílias vivem desestruturadas, onde pessoas são avarentas, e o maior pecado dos seres humanos, que é o egoísmo, onde em uma época como a nossa, Deus, através da sua igreja, vai revelar ao mundo que é possível, pelo seu poder e pela sua graça, refletir ainda nessa geração o caráter doce, abnegado e amorável do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está citando ali. É a partir desse momento que os cristãos vão valorizar o que é ser que os mundanos vão valorizar o que é ser um cristão e, no nosso caso, um adventista do sétimo dia. Você está disposto a isso? Eu ontem parei a minha história dizendo a vocês que quando eu menos esperava, e se você está disposto a responder um sim a essa pergunta que eu acabei de dizer, se prepare, porque quando você pede a Deus para Ele transformar sua vida, o seu caráter, e se você for sincero nessa oração, Deus é radical. E Ele foi radical comigo e com a minha esposa. Porque eu era um baita de um egoísta. Ainda luto fortemente contra esse pecado até hoje. E muito orgulhoso. Eu olhava para a igreja e dizia que os pastores da igreja adventista não prestavam, são tudo mercenários, passam anos estudando teologia para nada. Era assim que eu me comportava. Eu era um extremista, parei de estudar porque acreditava que Jesus estava voltando. Abri mão de uma série de coisas, fanático, era assim que era a minha vida nesse movimento que eu contei ontem para vocês. Não, para quem não estava aqui ontem, não cria na Trindade, dizia que a igreja adventista era a Babilônia. Até que um dia, e foi ali que eu parei, Deus usou a vida da minha esposa para aceitar um desafio. O desafio de ir para esse lugar aqui. E eu nunca imaginei que eu iria para um lugar como esse. Sabe que lugar é esse? Um deserto. Algumas pessoas passaram por desertos simbólicos. Eu e minha esposa e eu, nós passamos por um deserto literal. Nós fomos para uma escola, imaginando que chegaríamos lá e encontraríamos, assim, uma estrutura relativamente boa. O meu objetivo era estudar nesse lugar evangelismo, a minha esposa nutrição, e nós chegamos lá. Aqui com o céu claro ainda parece bonito, mas você não tem ideia do que é esse lugar à noite. E nós, depois de uma viagem longa, chegamos nesse local, e era assim assustador. Nos colocaram dentro de um motorhome. E eu uso essa imagem. Alguém tem cobrafobia aqui? Não sei como é que se chama isso, né? Alguém tem medo de cobra? Eu pergunto porque numa igreja eu mostrei essa imagem e, coitado, tinha um rapaz atrás do monitor e ele tinha fobia de cobra e ele quase caiu no chão assustado. Coitado. Mas eu uso o símbolo dessa cobra porque lá no deserto onde eu estava, tinham muitas delas, cascavéis. E essa cobra simboliza os desafios que nós enfrentamos naquele lugar. Nos colocaram em um trailer. Esse daqui era o trailer onde minha esposa e eu moramos. E quando minha esposa entrou, não era ainda nesse trailer, ela começou a chorar. E ela olhava para mim e dizia: eu quero ir embora. Eu não vou aguentar isso daqui. Eu quero voltar. E gastou-se muito dinheiro para nós irmos para esse lugar. Pessoas patrocinaram a nossa ida. E nós fomos. E chegamos lá e a minha esposa chorando e eu apavorado também. E olhava para ela e dizia: não dá, a gente tem que ficar aqui o mínimo possível. Porque foi investido dinheiro, Deus deve ter algum plano, eu não sei qual é ainda, mas vamos seguir. E então, me colocaram para trabalhar na limpeza da escola, desse local. Agora, imagine um jovem, criado assim, tudo cuti-cuti, filhinho da mamãe, que a mãe não deixava nem eu me servir no prato, ela me servia no prato, ela arrumava a minha cama, meu pai nunca deixou eu trocar uma lâmpada dentro de casa, porque a ideia do meu pai era assim: enquanto eu puder pagar para você estudar, eu só quero que você estude e não faça mais nada. E aí, imaginem o Jefferson assim, indo para um lugar desse e sendo colocado na limpeza do lugar. E eu não sei se todos, eu imagino que não, né, mas eu entrava nos banheiros daquela escola, queridos.
E eu olhava para os vasos sanitários e era uma coisa terrível, porque era sujeira para tudo que é lado, e eu olhava, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? O Senhor me trouxe do Brasil, onde eu estava lá até relativamente confortável, para vir limpar vasos sanitários aqui na escola. E aí não bastasse isso, nós tínhamos o lixo da escola, e no local era um buraco imenso, onde atirava-se ali todas as bolsas com o lixo, porque não passava caminhões, carros, não sei como vocês chamam aqui de lixo, lá no local. E então nós tínhamos que queimar o lixo. Mas para queimar o lixo eu tinha que entrar lá naquele buraco, baixar toda a montanha de lixo, detalhe, cheio de ratos lá dentro andando por aquele lugar. E eu ficava apavorado. Enquanto isso, a minha esposa na cozinha da escola, acordando cerca de 4 horas da manhã, para preparar o café da manhã para os alunos da escola, cerca de 40 mais ou menos, em um frio de menos 8 graus, menos 10 às vezes fazia. Lá não tinha água quente. Quando tinha água, não tinha fogão elétrico, só fogão, nem a gás, né? Era o fogão a lenha. E vocês não têm ideia do que era o fogão também lá. Não era um fogão a lenha comum. Ou seja, era tudo difícil. Tente imaginar cerca de, vamos colocar aí, 500 euros mais ou menos, 500 euros, acho que é isso, menos ainda, 300 euros, para alimentar 40 pessoas durante o mês inteiro. Era assim, era assim. Eu, inclusive, fiz tijolos nessa escola, nessa imagem ali não está dando para ver, porque eu acho que está cortada. Mas eu fiz tijolos porque a escola não tinha recurso para comprar. Enfim, irmãos, era um sofrimento atrás do outro. E nós não entendíamos, Deus, o que o Senhor trouxe para nós aqui, para esse lugar? Qual foi o objetivo? Até que um dia, a minha esposa, lá não tinha nada de nutrição, ela começou a assistir umas aulas de um outro rapaz que estava lá na escola, dirigindo a escola. Era um peruano, e ele começou a dar aulas para jovens que estavam ali, trabalhando para estudar no ano seguinte. E a minha esposa começou a assistir as aulas desse rapaz. Então, eu, certa noite, olhei para o lado da cama e a minha esposa estava orando. Um outro dia, ela estava preparando estudo bíblico. E eu nunca tinha visto a minha esposa fazer isso. E naquele momento eu pensei, opa, o que a minha esposa está ouvindo nesse trailer que fez com que o Espírito Santo impactasse tanto o caráter dela a ponto dela estar sendo mudada? E aí, um certo dia, faltava 10 minutos para acabar as aulas dentro desse local, eu sentei ali nas escadas do trailer e fiquei ouvindo uma aula que esse rapaz estava dando sobre temer a Deus. E os 10 minutos dessa aula, queridos, falaram tanto comigo, que eu decidi, no dia seguinte, assistir a aula inteira. No dia seguinte, a aula seria sobre dar-lhe glória. Ele iria explicar o que é dar glórias a Deus. Eu nunca passei por uma experiência tão impactante como aquele dia. Imagine cerca de 30 jovens, dentro de um trailer pequenininho. Nós experimentamos ali dentro daquele lugar um reavivamento espiritual na nossa vida tão poderoso, que os jovens que estavam pensando em sair daquela escola, saíram de dentro do trailer, quebrantados, chorando, subindo no monte, para buscar a presença de Deus, porque a gente não queria perder aquela que foi a experiência mais maravilhosa da nossa vida. E ali Deus começou a mudar o rumo da nossa trajetória. Porque foi estudando o que significa dar glórias a Deus, que eu entendi, sabe o quê? Eu entendi quem é o Jefferson. E eu digo hoje para vocês aqui sem vergonha nenhuma, sabe quem que é o Jefferson? Um verme. Esse é o Jefferson. E foi estudando sobre o caráter de Deus, que sabe o que Deus fez? Ele pegou a minha glória e lançou no pó da terra,
para cumprir na minha vida o propósito dele, como diz Ellen White define justificação pela fé assim, é a obra de Deus em lançar a glória do homem no pó da terra, para que Deus faça pelo homem aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. Então Deus pegou um cara orgulhoso e egoísta e disse assim: baixa a sua bola, a gente fala lá no Brasil. Fica bem quietinho aí, que eu te trouxe aqui para um objetivo só. Você não vai ensinar, você não vai sair daqui nem conhecendo rios e recebendo milhares de informações de evangelismo. Não, eu trouxe você e a sua esposa aqui para uma coisa. Sabe para quê? Para sofrer. Para sofrer. E foi o que aconteceu com a nossa vida lá. Deus começou a humilhar o nosso caráter. A grande experiência da minha esposa foi quando ela conseguiu vencer os desafios dentro da cozinha. Eu dizia para ela, todo dia minha esposa chegava no trailer chorando, dizendo, eu quero sair daquilo. Eu dizia para ela, amor, vença, busque a presença de Deus. Quando você conseguir vencer os seus desafios lá, Deus vai tirar de lá. Quando a minha esposa conseguiu encarar o sofrimento na cozinha com alegria, parece até loucura isso, né? Como assim encarar o sofrimento com alegria? Esse é o milagre da regeneração espiritual. Você lembra de João e Pedro, quando foram açoitados? A Bíblia não diz que eles saíram lamentando, chorando, Senhor, olha, coitado de mim. Não, a Bíblia diz que eles saíram fazendo o quê? Cantando, dando glórias a Deus. Então, quando a minha esposa e eu, nós entendemos que Deus tinha um propósito com aquilo, o deserto passou a se tornar suave para nós. Aí, minha esposa foi colocada para trabalhar na agricultura, e a grande experiência da minha esposa foi fazendo, sabe o quê? Plantando cenouras em um canteiro. Ali ela entendeu a profundidade e o tamanho do amor de Deus por ela. Quando ela cuidava daquele canteiro, com todo amor, todo carinho, e começou a ver a cenourinha se desenvolvendo, crescendo, ela entendeu melhor a obra de Deus na vida dela. E ali o Senhor começou... Sabe quanto tempo a gente ficou no deserto? Minha esposa queria voltar no dia que entrou no trailer. Sabe quanto tempo nós ficamos no final? 11 meses. Por quê? Porque quando nós entendemos o plano de Deus, não há melhor trajetória para você escolher para a sua vida do que se submeter à vontade de Deus, independente de onde você estiver. E então, quando nossa história lá terminou, voltamos para o Brasil. E agora eu tinha um desafio: visitar todos os grupos que eu liderava. Eu nessa época já era um líder do movimento, dizendo para eles que nós estávamos no caminho errado. Sabe o que aconteceu? Quer saber o que aconteceu? Já estou vendo alguns rindo, né? Já imaginam, né? Então vem amanhã que eu vou terminar de contar a história. Tá bom? Amanhã eu termino. Por hoje, nós vamos agora juntos louvar ao nosso Deus com o hino 497. Eu quero que você mentalize algo assim que você quer realmente para a sua vida. Hoje nós falamos sobre os problemas da esquizofrenia, da falta de identidade. E eu quero que você cante esse hino realmente como uma oração, uma experiência, dizendo ao Senhor, Senhor, eu quero que a semana de oração, de alguma forma, impacte a minha vida. E o meu único apelo hoje, sabe qual é? Vem amanhã. Vem amanhã. Faça o sacrifício que você tiver de fazer, mas não falte no culto de amanhã. Agora, portanto, vamos ficar de pé e vamos cantar juntos o hino 497.